Quais problemas psiquiátricos ou psicoses causadas pelo uso da cannabis? Vamos para mais um episódio do Comenta que eu respondo, pessoal. Fica aqui comigo até o final desse episódio, porque o episódio de hoje promete. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, tem muita gente por aí hoje em dia que acha que a maconha é uma droga levinha e nesse vídeo aqui você vai ter muita clareza do porquê que a maconha não pode ser considerada jamais uma droga leve, tá bom? A maconha não pode ser jamais uma droga que a sociedade aceita ali tranquilamente, como se fosse uma coisa totalmente normal uma pessoa fumar um baseado, né? Como se fumar um baseado fosse como tomar um copo de cerveja, como eu vejo aí muitas pessoas comparando erradamente, né? Então, presta muita atenção nisso aqui que eu tô dizendo, tá bom? Tem gente aí que ousa comparar a maconha ao álcool, e nesse episódio aqui eu não vou trazer uma comparação direta, não é essa que é a proposta desse episódio aqui, mas se você for aí uma pessoa atenta, se você for uma pessoa sincera, se você conseguir realmente entrar num estado de imparcialidade, né? Se você se desapegar das suas crenças arraigadas ali na narrativa da cultura canábica, você vai ver o quão grave é a maconha, o quão grave é o princípio psicoativo conhecido como THC. E é justamente esse que é o grande problema da maconha. É isso que faz as pessoas terem esse tipo de problema aqui que o nosso amigo está me perguntando neste comentário, que é o tema aqui do nosso Comenta que eu respondo de hoje. Vamos lá, vou ler aqui mais uma vez. Nobeck, quais problemas psiquiátricos ou psicoses causadas pelo uso da cannabis, beleza? Então, essa nossa conversa de hoje é muito importante, tá bom? É muito importante, fica aqui comigo até o final. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, mas como a cultura canábica normaliza tanto o uso da maconha, às vezes você sabe do risco, mas você está ignorando o risco, né? Por quê? Porque tem um monte de gente ali também ignorando esse risco. E aí você só vai realmente dar atenção ao problema quando acontecer com você, né? E eu espero que esse não seja o seu caso. Muita gente só acredita e só dá atenção para isso aqui quando acontece na vida delas, né? A pessoa só lembra que a maconha pode desencadear um surto psicótico quando, né, já desencadeou. Aí a pessoa só lembra que a maconha pode fazer ela abrir um quadro de esquizofrenia quando o quadro de esquizofrenia já está aberto. A pessoa só vai dar atenção que a maconha pode fazer ela desenvolver um transtorno de bipolaridade, né, quando o transtorno já foi desenvolvido, né? Mas vamos com calma, beleza? Vamos por partes. Primeira coisa, né, todo mundo que fuma maconha vai desenvolver algum problema psiquiátrico, né? Vamos responder essa pergunta. Não. Tá? Assim como nem todo mundo que fuma cigarro vai ter câncer de pulmão. Mas é aquilo, quanto mais você fuma, quanto maior o consumo, quanto maior a concentração do psicoativo ali, do THC, maiores vão ser também as probabilidades de, em algum momento, né, você desenvolver, sim, algum problema psiquiátrico. Tá bom? Então não ache que se você não desenvolveu até agora, você não vai desenvolver nunca mais, tá? Isso daí não é verdade. O nosso cérebro, ele é mutável, né? Ele é plástico, ele é flexível, ele está em constante mutação, tanto para o bem como para o mal, né? Se você está estudando, se você está ali estimulando o seu cérebro positivamente, você está fortalecendo o seu cérebro, você está fortalecendo conexões neurais positivas, você está construindo ali um cérebro saudável, percebe? Agora, se você está estimulando negativamente o seu cérebro, como acontece quando você usa, por exemplo, um psicoativo que facilita, que induz diversos problemas psiquiátricos, aí, quando você tiver aí um problema grave no seu cérebro também, não reclame, né? Simplesmente aceite aí as consequências das suas ações, né? Eu recomendo você parar antes dessas consequências mais graves chegarem, mas aí é contigo, a escolha é sua, tá certo? Então vamos lá. Quais são esses problemas psiquiátricos que o uso contínuo da cannabis ou até mesmo o uso pontual, o uso esporádico, ele pode desencadear numa pessoa? Primeira coisa, né?
psicose induzida pela cannabis. Inclusive, tem um dado interessante sobre essa questão aqui que nos diz que tem aumentado muito o número de psicose induzida pela cannabis onde a maconha é legalizada. Os casos de emergência que têm chegado aí nos hospitais de pessoas em surtos psicóticos têm aumentado cada vez mais nesses lugares onde a maconha é legalizada. Por quê? Porque a partir do momento em que a maconha é legalizada num lugar, num estado, num país, começa uma corrida daquela indústria para ver quem tem a maconha mais potente, a maconha mais top, a maconha mais forte, a maconha com a maior concentração de THC possível, né? E aí, pessoas que às vezes nunca nem fumaram a maconha vão lá e vão experimentar aquela maconha já com uma concentração de THC muito alta, né, através de produtos, né, de flores, de extrações, com mais de 20% de concentração de THC muitas vezes, e aí o cérebro daquela pessoa não aguenta, não suporta aquele impacto, e ela acaba tendo um surto psicótico. Isso tem acontecido bastante. Então, um dos problemas psiquiátricos causados pelo uso da maconha é o surto psicótico, que pode acontecer não apenas nesse caso que eu comentei, tá bom? Isso aqui foi apenas um exemplo de uma coisa que tem acontecido bastante, mas o surto psicótico ele pode acontecer com qualquer tipo de maconha, com qualquer concentração, e quanto mais a pessoa usa, maior é a probabilidade de em algum momento isso acontecer, tá? Isso aqui é importante você saber. Quanto mais você usa, mais exposto ao risco você está, né? E aí, em alguns casos, a pessoa ela vai ter ali uma crise, um surto psicótico pontual, e em alguns outros casos, aquilo pode até mesmo se tornar um quadro mais grave. A pessoa, a partir dali, ela pode até mesmo desenvolver um quadro de esquizofrenia. Então, esse aqui já é um segundo problema psiquiátrico muito sério, muito grave, causado pela maconha. A maconha pode sim causar esquizofrenia. E aí a gente entra aqui numa questão também. Tem gente que vai dizer que isso só acontece com quem já tem alguma predisposição, e tem o contrário também. Tem gente que vai dizer que a maconha pode causar a esquizofrenia mesmo em quem não tem nenhuma predisposição. A verdade é que a gente ainda não tem nenhuma base de estudos sólidas que comprovem nenhuma dessas conclusões, né, que dão pra gente ali realmente uma solidez pra gente afirmar uma coisa ou outra com certeza. Isso ainda não existe, beleza? E tem uma outra coisa também. Como é que você vai saber se você tem predisposição ou não? Né? Às vezes você tem um caso lá atrás na sua família de uma pessoa que tinha esquizofrenia e você nem sabe. Quem conhece hoje em dia toda ali a sua árvore genealógica para saber se tem algum caso de esquizofrenia na família, né? A verdade é que você não sabe e não tem como você saber. De qualquer forma, né, você vai estar ali correndo um risco, né? Qualquer pessoa que fume maconha está correndo risco de desenvolver uma esquizofrenia, tá bom? Isso aqui é com qualquer pessoa. Eu já pude conhecer várias pessoas que desenvolveram esquizofrenia a partir do uso da maconha, tá bom? Às vezes você acha, né, que é uma coisa ali completamente distante da sua realidade, que isso nunca vai acontecer com você, né? Mas não é, né? Foi como eu falei, as pessoas ignoram esses problemas até acontecer com elas, né? Quando acontece com elas, aí elas ficam surpresas, né? Elas ficam assim, caramba, como assim? Né? Como é que pode? Não adianta ficar surpreso quando algum desses problemas acontecerem na sua vida, né? São apenas os frutos das suas ações. Você quer plantar o vício? Né? Você quer realmente plantar o uso de uma droga pesada? Então, beleza, aceite as consequências caso elas venham, né? Não se surpreenda caso você tenha um surto psicótico, caso você desenvolva uma esquizofrenia, beleza? Ou, melhor, né, o caminho que eu recomendo, pare de usar a droga, né? Esse é o melhor caminho. Então vamos lá, vamos estar trazendo aqui agora um problema mental ainda mais comum que a maconha desencadeia, um problema que talvez você se identifique, que é a indução de paranoia e delírios persecutórios, ou seja, a famosa paranoia. A paranoia realmente é um problema bastante comum. A pessoa ela tem ali aquela sensação de que está todo mundo observando ela, ela tem a sensação de que está todo mundo julgando ela, e aí daqui a pouco ela já não consegue mais estar em locais públicos, em locais com muitas pessoas, e aí a paranoia vai fazendo a pessoa evitar estar com outras pessoas. Isso vai levando a pessoa para um quadro de isolamento social, o que daqui a pouco vai induzir a pessoa para um quadro de depressão. Então, você percebe como é que é uma desgraça puxando uma outra desgraça. Esse é o ciclo vicioso. Então, a paranoia é isso. A pessoa começa a entrar ali numa pilha de que tá todo mundo falando mal dela, daqui a pouco começa a achar que a mulher tá traindo, daqui a pouco
começa a achar que o cara tá dando em cima da mulher dele, a pessoa começa a ter ansiedade social, como eu falei, de achar que está sendo julgado o tempo inteiro, de achar que as pessoas estão ali julgando qualquer erro que você cometa, né? Ou achar que os vizinhos estão ouvindo tudo que você fala na sua casa, que vão te denunciar para a polícia porque você está fumando maconha, né? Aí daqui a pouco você ouve um barulho na rua, você acha que a polícia que está chegando está vindo atrás de você, é uma coisa de louco. A pessoa com paranoia realmente fica igual uma pessoa louca, né? E é isso que a maconha faz na vida da pessoa. Então, esses são aí 3 problemas graves que a maconha pode causar na sua vida, né? Não ache que esses problemas eles não podem acontecer com você. Não ache que você está imune a isso, tá? Não ache isso. Surto psicótico, esquizofrenia e paranoia. Você já teve aí, em algum momento da sua vida, algum desses problemas? Você conhece, de repente, alguém que já teve algum desses problemas? Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários a sua experiência. Seu comentário ele pode estar aqui no nosso próximo episódio do Comenta que eu respondo. Então, deixa aqui embaixo também a sua dúvida, deixa aqui embaixo a sua sugestão, o seu feedback, a sua opinião, a sua história. E vamos conversar mais sobre essa questão, tá? Vamos conversar mais aí sobre problemas psiquiátricos que a maconha causa nos próximos episódios. A gente não falou sobre tudo aqui, né? A gente não falou aqui nem a metade, tá? Tem muita coisa ainda aí para passar para vocês, então fica ligado que eu vou providenciar aí outros vídeos falando também sobre esse assunto, beleza? Tamo junto e até mais!